Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do seu podcast de publicidade, o Pode Publicar. Então, pode publicar. Eu sou a Isabela. E eu sou a Lorena. E hoje estamos aqui com ela, que é publicitária e já atuou como gerente de marketing, assessora de comunicação e até mesmo em campanha política. Kelly Amanda, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, meninas, muito obrigada. Prazerzaço estar aqui com você. E a gente queria saber, para início de conversa, como que você veio parar no mundo publicitário, como é que começou essa vontade de fazer publicidade. A gente sabe que você se formou aqui, onde a gente já esteve alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. Muito obrigada pelo convite, o prazer é imensamente meu. Então, como eu fui parar nos corredores de publicidade e propaganda? Eu saí da escola, eu tinha 17 anos e, por incrível que pareça, a publicidade não foi o meu primeiro curso. Eu fiz psicologia antes de publicidade. Eu fiz um ano. Caraca. E aí, na metade do segundo semestre, eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Não é pra mim. Eu falei, eu vou realmente pra publicidade. E aí eu tranquei o curso na surdina. Porque a minha família, pra eles, eles nem sabem até hoje o que eu faço. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que eles tentam imaginar, aí eles... Enfim, eu já tentei explicar de todas as maneiras. Eles só aceitaram. Só aceitaram que eu faço alguma coisa, que não é errado. E aí eu tranquei o curso, eu tranquei psicologia, na surdina não avisei ninguém, me inscrevi no vestibular, fiz o vestibular, e aí no ano seguinte eu entrei para fazer o curso. E aí quando eu cheguei, aí eu me deslumbrei, porque desde o primeiro semestre a gente tem muito trabalho prático, Sim. né? Muita disciplina prática. E aí quanto mais ia passando, mais eu ia me achando assim... Hoje eu realmente não me vejo fazendo outra coisa. Na verdade, há muito tempo eu já não me vejo fazendo outra coisa. Antes de você fazer psicologia, já existia a cogitar a ideia de ser publicitária ou era a primeira opção a psicologia mesmo? Existia sim. Eu odeio cálculo, qualquer coisa que envolva matemática. Então sempre foi humanas. Então sempre eu optei por isso. E aí de todos, eu fiz uma seleção, uma pré-seleção do que poderia vir a ser o que eu gostaria. E aí fiquei entre psicologia ou publicidade. E aí, enfim, a gente é nova, né? Adolescente Sim. ainda, e aí entra muito aquela pressão um pouco familiar, né? Com certeza. Então, a minha família, como eu falei, eles não entendem o que eu faço até hoje, então você imagina há 10 anos atrás. Sim, gente, eu entrei na faculdade tem 10 anos. E aí, todo mundo falou pra eu fazer psicologia, eu acabei cedendo mais pela pressão dos outros. Até porque esse é um curso mais conhecido, né? Exato, tem mais... Passa uma segurança Passa maior. um Passa certo uma segurança. prestígio maior. Sim, ela vai ser psicóloga. A doutora, vai ser doutora. Vai ser jaleco. E aí foi quando eu optei por fazer psicologia. É um curso interessante, que eu faria só por hobby, mas assim, pra trabalhar não. Eu gosto muito desse mundo da comunicação em geral, sabe? E eu acho que entre todas as profissões, a gente tem muito o olhar de que publicidade é um curso fácil. E eu discordo. Quem estuda sabe. E não só por isso, mas eu acho que dentre todos os cursos, eu acho que tá ali entre o patamar, talvez, da medicina, no sentido de estar o tempo todo buscando conhecimento. Sim, com certeza. Porque hoje a gente vive na época da internet e a cada dia sai uma ferramenta nova, a cada dia sai um aplicativo novo e a gente precisa ir se moldando. E uma forma de se comunicar diferente, né? Exato. E um público diferente. Parece que a cada dia surge um público que você tem que atingir. Exato. E para cada rede tem um público Exatamente. diferente. Igual lá no Facebook, você tem que conversar de uma maneira, comunicar de uma maneira. Já no Sim. Instagram é outra maneira. No TikTok é outra maneira. Então, a gente precisa estar o tempo todo se reinventando para isso. E é muito engraçado, porque igual... vocês agora que estão no curso, vocês já estão pegando com mais profundidade, eu acredito, as matérias de mídias sociais. Sim.
Na minha época, existia. os meus veteranos não tinham essa disciplina. Caraca. E aí a minha turma foi a última com a grade nova. Entendi. E que tinha já a disciplina de mídias sociais. E não era tão aprofundado quanto é hoje. Na minha época, quem deu essa disciplina foi a professora Milena, não sei se vocês conhecem. Sim. Uhum. A professora Milena, maravilhosa. E, assim, o que ajudou muito é que a professora Milena já trabalhava com isso, o mestrado dela é até voltado para isso, então ajudou bastante. Mas para as pessoas das gerações anteriores não tinha isso. Então, você imagina, você forma em um curso... E você não sabe de nada depois de 5 anos. E do nada surge uma disciplina, ferramentas totalmente novas. Você começa praticamente do zero de novo, né? Igual quando eu formei, as mídias sociais eram só Facebook e Instagram. Sim. E LinkedIn, Twitter, só no máximo. Hoje a gente tem TikTok, hoje a gente tem infinitos outros aplicativos que a gente precisa se adaptar. Até com as IAs também, que mudou bastante a forma de estudar e de trabalhar, que hoje em dia tudo que a gente faz tem inteligência artificial, cada post, cada estudo, então com certeza a diferença é muito grande. Sim. Acho que até as próximas grades vai ter alguma coisa sobre inteligência artificial, porque Vai ter provavelmente. Não tem como não trabalhar isso. E o que eu acho engraçado é que antigamente, as pessoas usavam mais o Instagram e o Facebook para ser uma rede social, para você postar fotos, interagir com as pessoas ali, nada demais. Hoje, não. Para você ter algum prestígio, ter algum... Para você se tornar conhecido, você precisa... É importante para sua carreira você ter um perfil aberto, um perfil que você engaje, traga conteúdos bons, para quem pensa em trabalhar com isso, né? Para quem tem ali... Claro que a gente tem pessoas que só têm a rede social, as mídias sociais apenas por diversão. Mas hoje, a grande maioria das pessoas que são profissionais, elas precisam... Não existe mais não ter. Sim. Porque quando um exemplo, a gente precisa de um profissional de qualquer área. A gente já busca lá no Instagram, Exatamente. busca no Facebook pra saber. E daí você entra e você olha os comentários pra ver se são positivos. Você vê quem segue, você vê se as pessoas que Exato. você conhece seguem. Você olha, porque vai que são perfis... Tem Pode muita ser gente fake que faz também, aquelas Exatamente. bobagens de comprar perfis fakes, então... E se o conteúdo é ruim, você já avalia o profissional pelo Exato, conteúdo, sendo que não tem nada a ver com o profissional, mas a gente já então, avalia. tipo assim, hoje eu acho, assim, muito gostoso trabalhar com comunicação, mas ao mesmo tempo é bem desafiador. Isso, bem desafiador. Inclusive, uma das novas tendências agora entre os adolescentes, mais 14, 15 anos, é não ter nada. Você já viu? Eles têm o perfil, mas eles não têm foto de perfil, eles não têm publicação, eles estão ali, mas só Já existindo é outro público e que vai... consumindo. Que a gente vai ter que também estudar pra ver como que a gente vai conseguir chegar neles mais pra frente. Eu tenho uma irmã adolescente. E assim, juro, ela deve ter uns 10 perfis no Instagram, porque eu não sei qual que é a loucura da cabeça deles. Que eles tem enjoam. vários tipos de, eles de personalidade. E aí, às vezes ela posta foto, dá um dia, ela exclui a apaga. foto. Ou e aí não priva, fica nada. Não sei o que ela faz, que daí você entra no perfil e não tem mais nada. Essa é a nova onda. Tem muitos adolescentes que estão assim E hoje. aí eu perguntei um dia pra ela, falei, Ana Paula, por quê? Não, é porque tem que ser um perfil... Low profile agora, eles usam muito também. E precisa estar em sintonia, precisa ser todo arrumadinho. Meu Deus. E aí, aquela foto lá não fez sentido com essa aqui. E aí, é muito difícil você tentar entender a cabeça de adolescente. Porque como que você consegue se comunicar com uma galera que não gosta de se expor? Sim. Exatamente. Inclusive, até começa pelo básico. A gente vai buscar um nome deles, eles não usam, às vezes, o nome deles. Não. Eles É um usam outro apelido. usuário, é um apelido. Exatamente. É outra coisa. Ou é um tal de Dixie. Exatamente. Daí eu não sei como eles se encontram. Eu também não faço ideia. Eu acho que em algum encontro a gente fala, meu Dix é A, o meu é B, e assim vai juntando. E assim vai indo. E aí, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios hoje. Tentar conversar com essa galera. E eu vejo que principalmente porque é uma geração que
você não sabe muito bem sobre o que eles se interessam, porque eles não deixam isso explícito. E é muito instável também. Hoje eles estão apaixonados por uma coisa, amanhã já é totalmente diferente, a personalidade muda e vai seguindo o E muda por fluxo. rede social também, né? Numa rede Sim. social eles são de um jeito, em outra rede social eles são completamente de outro jeito. E você percebe isso até no jeito que eles tiram fotos. É totalmente diferente. Eles não, na verdade, a minha irmã, eu uso ela muito como um estudo pra mim. Estudo de casa. Exato. Aí ela fala pra mim assim, me empresta seu celular? Aí eu falo, tá bom, aí eu empresto o celular pra ela. Aí ela não tira foto, gente. Se ela tira foto, é uma foto que ela segura o celular assim, deitado. Aí, quando ela tira a foto. Eu imagino você observando. Juro. Tá estudando, anotando. Ai, Aham. peraí. Quando ela Faz de tira novo. foto, porque senão é só vídeo. Aí o vídeo começa assim, aí vai girando, juro. Eu fico sentada assim num canto, olhando e tentando entender aquilo. Quantos anos ela tem? Ela tá com 15. 15 anos. E aí ela vai lá e faz TikTok. Aí você entra no perfil, do nada também arquivou tudo as coisas. Já não sumiu, existe não mais. existe mais. E eu fico assim, não sei, sabe? Como conseguir... E assim, eu ainda tenho uma certa vantagem, porque eu ainda convivo com ela. Então eu acabo conseguindo tirar alguma coisa. Mas eu fico pensando em quem trabalha com isso e não tem convivência com adolescente. Tem que estudar realmente. Como chamar a atenção de adolescente hoje? Eu acho que é muito... eu acho que é o público mais difícil que a gente tem para trabalhar hoje são adolescentes. Com Porque eles certeza. são muito mutáveis, eles mudam do dia pra noite. Tipo, hoje eles gostam de Henrique e Juliana, amanhã eles gostam de Luan Santana. Sim. Eles inventam umas coisas que só eles entendem. Tipo, esses dias, a minha adolescente, eu chamo ela de minha adolescente, ela postou naquela notas do Do Instagram? Ah, tem isso magras, também. magras, magras. Ai, eu adoro esse meme. Desculpa, mas magra. Mas eu não entendi. Eu falei, que gordofobia é essa da Ana Paula, Lacrando, gente? irmã dela. Aí eu mandei assim, Ana Paula, o que é isso? Apaga agora. Ela, não, é um meme, que não sei o que. Aí eu, entendi. Porque às vezes tem coisas que ela que me passa, porque eu fico assim, de onde que tira? E só chega pra eles algumas coisas também, né? É outro mundo, a gente não conhece. E eu fico assim, meu Deus, e agora? E assim, é umas coisas tão diferentes. Gente, faz muito tempo que eu saí da escola, sabe? Tem o quê? 11 anos já que eu saí da escola. E na minha época não era assim, igual... Ela vai... Esses dias ela mandou assim... Pra mim, ela postou foto com a professora. Eu falei, meu Deus, na minha época eu não podia usar celular. Ela, não, a professora que me emprestou até a internet dela, que não sei o quê. Meu Deus. Você, entendi. Aí eu falei, você imagina também, professor, pra dar aula pra essa galera, precisa se reinventar o tempo todo, Com deixar uma certeza. aula mais dinâmica. Então, Cada vez tem que ser mais atrativo do que o que eles estão consumindo, porque eles conseguem de uma maneira muito fácil ter acesso a coisas que chamam muito mais atenção. Exato, e é difícil. E eles sabem mexer com tudo, né? Sim. Mas aí, outra coisa que eu acho, às vezes, meio contraditório. Você dá um celular, eles vão até pra lua com o celular. Eles fazem um foguete com o celular. Mas tem muitas coisas num computador que a gente se virava sozinho e eles não se viram. A questão da comunicação também diminuiu muito, né? Se você coloca um sozinho, sem telefone, no meio de várias pessoas e manda se comunicar, é uma dificuldade muito grande pra eles. Exato. Assim, E eu acho que pega muito na escrita também, porque eles estão muito acostumados com... Abreviar, ou pegar tudo pronto. É igual... Gente, você vai mandar uma mensagem, aí... Tem que um exemplo, decifrar códigos. se for um sim, ela só manda um S. Eu me questiono muito na questão profissional também, porque igual, eu também trabalho numa agência, né? E pra gente poder entender o nosso público, a gente tem que ir pelo histórico de pesquisa, a gente tem que ir pela constância. E eu fico pensando na parte deles, porque todo dia eles pesquisam 15 coisas diferentes. Como Sim. que o seu algoritmo vai entender pra mandar pra aquela pessoa? É muito difícil chegar nela. É muito difícil. Atrair esse público é muito complicado. Atrair é uma coisa que você tem que estudar, você tem que se esforçar. Eu acho que hoje é o nosso público mais trabalhoso.
é o público adolescente. A gente tá preparando a Feira das Profissões com a Milena, né? Uhum. Eu acho que é uma dificuldade a gente encontrar dinâmicas e coisas que a gente apresente o curso que eles vão se encantar. Porque já são adolescentes que estão saindo, às vezes, do 3º ano, que vêm com a escola pra conhecer, mas às vezes eles vão olhar e falar: eu tá vejo bom, isso daí, então tá Eu bom. vejo isso aí no TikTok. Eu vejo isso aí no TikTok todo dia, eu sei como editar isso daí. Uma pauta também que a gente teve sobre é que os adolescentes hoje também não querem mais fazer faculdade. Então eles querem muito, tipo, eu vou lá, vou ver, vou visitar, mas... Vou comprar um curso pronto e daí eu vou... Muito mais fácil. Exato. O acesso é muito fácil. E eu acho que outra dificuldade que a gente tem para trabalhar com esse público é que a gente precisa realmente fazer uma estratégia de, se a gente for trabalhar com vídeo, de nos primeiros 5 segundos conseguir prender realmente a atenção deles. Porque hoje eles são... É uma galera que eles não gostam, eles não têm paciência pra assistir nada que passe de 15 segundos. É porque tudo que chega pra eles tem no máximo 15 segundos. Pra que eles vão querer? Exato. Gente, eu não consigo assistir um filme com a minha irmã. Eu não consigo assistir Que um ela não episódio. O 2x de também série. mudou tudo, né? Eles querem tudo assistir acelerado, TikTok, Exato. filme, Aham, então, Aula. aula. Então, assim, quando eu falo pra Ana Paula, vamos assistir alguma coisa? Quando ela vai lá na minha casa, eu falo, vamos assistir alguma coisa? Mas tem que assistir. Não, tá bom, vou assistir. E aí ela tem 2 personalidades. Uma hora ela tá mexendo no celular, na outra ela tá dormindo. No final eu assisto sozinha. O filme não existe. No final eu assisto sozinha. A única coisa que ela assistiu e que conseguiu prender a atenção dela foi Harry Potter. Que daí, que a gente assistiu, eu sou muito fã, e aí ela assistiu comigo. Mas o restante, qualquer outra coisa, eu não consigo assistir nada com ela. E eu tento, hein? Eu tento, tipo, puxar ela, do tipo assim... Vocês não têm noção. Acho tipo que vai assim, ter que entrar uma matéria sobre adolescentes. Vai ter que Eu ter acho. Adolescentes parte 1 e parte 2. Eu acho. Gente, olha, eu falei... uma coisa que eu sempre gostei muito, desde dos meus 10 anos de idade, é ler. Eu gosto muito de ler, e assim, às vezes eu leio 3 livros em um mês ou até mais. E assim, perto de pessoas leitoras, claro, isso é um número pequeno. E aí eu queria muito que a Ana Paula também gostasse de ler alguma coisa, porque eu não vejo ela lendo nada, sabe? Só Isso se me fosse num preocupa, Kindle. porque você não... Bem astérica. Você não lendo, você lê, enriquece seu vocabulário, sua Com escrita, certeza. tudo. A criatividade E ela também. não lê. E aí eu falei pra ela assim, Ana Paula, a gente vai fazer um trato. Se você lê a quantidade X de livros durante o ano, final do ano eu vou te dar uma viagem de presente pra praia. Ó. Aham. Eu lia vários em um mês, eu botava lá. A gente já tá começando chegando agora. em dezembro. Ela não leu. Ela não leu um livro. Aí eu falei pra ela esses dias, eu falei, cara, na minha época, se alguém me oferecesse uma viagem pra praia pra Eu ia eu 3 ler... Eu ia tá lendo. Eu ia ia tá meu ler. celular pra ler um pra mim enquanto eu lia outro. Pra você ver como que nada chama atenção, realmente. É muito difícil. Voltando um pouquinho sobre ainda a área, né? Qual área da publicidade mais te chama atenção, assim, hoje? Depois que você se formou, assim, que você se encantou. Gente, são duas áreas que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de mídias sociais e eu gosto muito de planejamento. Mas hoje, para trabalhar, a área que eu mais gosto é, em geral, mídias sociais, sabe? Porque daí eu consigo fazer planejamento, englobar Já engloba todas as tudo coisas em um só. dentro disso só. Então, e foi uma área, assim, que eu me realizei muito, sabe? Que eu me encontrei muito. E que realmente é uma área que eu consigo explorar a minha criatividade. Porque como é uma ferramenta mais aberta, a gente consegue trabalhar melhor com as Com certeza. ideias, fazer ser alguma coisa mais dinâmica, mais leve, não precisa ser aquela coisa séria. Então, é a área que mais me chama a atenção. Mas é uma área desde a época da faculdade que já me chamava a atenção. E que É nem a área existe- que você atua hoje? Sim. Uhum, perfeito. Falando de carreira, como é que você chegou, assim, até... A gente deu uma fuçada no seu LinkedIn, tem muita coisa lá. É experiência pra caramba. Como é que você saiu e começou a passar por estágio? Ou você já fazia estágio quando estava fazendo faculdade, até você conseguir o primeiro emprego? Como é que foi isso?
Olha, durante a faculdade, acho que durante os primeiros 2 anos, não, eu acho que foi na metade do meu segundo ano. Nesses 1 ano e meio eu trabalhava em áreas que não eram da publicidade. E aí surgiu a opção, a oportunidade de fazer estágio na TV Hit, na área do jornalismo. A princípio, na época, eu topei, e não porque eu queria ser jornalista, mas eles precisavam. Quando eu entrei, no meu primeiro ano da faculdade, era o último ano da última turma de jornalismo. Caraca. E aí eu entrei porque o salário era bom. É o melhor lugar para se fazer estágio hoje de comunicação. É a TV Hit, que eles pagam muito bem. E é um lugar super tranquilo. As pessoas realmente são maravilhosas, assim, sou muito grata pela oportunidade. E aí eu fiz estágio lá. O que você fazia? Na área de jornalismo. E aí, então, eu fazia estágio à tarde. E aí eu que cuidava do jornal do Oswaldo Duarte, na época. Como que era o nome? Patrulha da Cidade, eu acho. Se não me falha a memória, era Patrulha da Cidade. Nunca ouvi então, falar. Eu acabava cuidando. E aí, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque você vê que, no final, a comunicação do jornalismo e da publicidade, elas caminham lado a lado, elas se encontram. Então, assim, me deu muito um norte e tudo. E aí, quando eu tava no último ano era meu último ano de estágio, e eu acho que era meu último... Acho não, era o meu último ano de faculdade também. E aí, eu teve a oportunidade da I.com abrir uma vaga nova, e aí eu tinha uns amigos meus que trabalhavam lá e me indicaram. É uma agência. É uma agência. E é muito engraçado, gente, eu contar isso pra vocês, porque um amigo meu, o Márcio, ele me mandou mensagem: amiga, tudo bem e tal, tô precisando conversar com você e tal. E aí eu falei, tá bom, a gente conversa. E aí era a abertura do Sincom. E eu tava, pra variar, queimando de febre. Toda Sincom. Eu tava assim, mal, porque eu tava com febre, uma gripe, bronquite atacada, e eu só vim porque era meu último ano e eu precisava daquelas horas complementares, que eram as últimas. Tudo por umas horas. Ia dar certinho, sabe? Era o horário, a hora que faltava. E aí eu vim, morrendo, mas vim. E aí tava uns donos de agência, e eu lembro que eu fiz... E uma das donas de agência era a Ivanir, que tava aqui, que é a dona da I.com. E eu fiz uma pergunta. E eu lembro que eu não fui muito doce com a pergunta, fui um pouco grosseira, sabe? Foi tipo assim, eu acho que foi assim que eu perguntei, que a gente tem que fazer pra entrar no ramo? E não adianta, e aí eu acho que eu falei assim, não adianta falar que tem que se esforçar, porque isso todo mundo sabe. Acho que foi isso. Eu lembro que a situação foi, assim, tão meio constrangedora, que a professora Milena, que tava passando o microfone, ela meio que tirou o microfone de perto de mim. Não vai falar, não. Cala-te. E aí passou, eles responderam, passou. Aí no final a gente teve lanche e eu fui comer, né? E aí o Márcio veio e falou assim, amiga, então, eu te mandei mensagem porque abriu uma vaga lá na agência e a gente te indicou. Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, não acredito. Eu acho que eu acabei de acabar com a minha chance. Eu pensei isso, eu falei, eu acho que eu acabei de jogar a oportunidade fora. Falei, tá, né? Aí a mãe, você pode ir lá? Eu falei, tá, né? Se eles me quiserem lá, eu posso. Aí eu fui. Aí conversei com a Ivanir e tal. Aí ela falou pra gente fazer um teste de 1 semana. Se eu me desse bem, a gente fechava o negócio. Falei, não, ótimo. Aí eu fiz. Fiquei 1 semana indo e tal. Quando chegou no sábado, ela falou, não, por mim você tá contratada, você topa? Eu falei, não, ótimo, pra mim também. Aí, gente, eu lembro que... Eu acho que uns dias depois...
teve o Prêmio Morena lá em Campo Grande, né? E a agência foi indicada e a gente Legal. foi. E aí, durante a viagem, no meio da conversa, aí a Ivanir falou assim, sabe por que eu te contratei? Aí eu... Falei, deixa quietinho, né? Aí eu, por que, Ivanir? Dela, porque eu achei você tupetuda. Falei para os meninos, eu quero falar com aquela menina. Porque ela teve a audácia de me enfrentar. Eu quero ver o que ela vai falar. Falei, que bom, né, Ivanir, que deu certo. E é sempre uma estamos história aqui. assim, né? Com Não certeza. consegue As que ver. demoram mais também. É sempre uma assim. afronta. Aham. E aí eu fiquei lá, eu acho que um ano e 2 meses, foi alguma coisa assim. Porque daí em seguida, quando eu terminei a faculdade, eu tava no último ano quando eu entrei na i.com. Uhum. E aí eu terminei a faculdade e eu fui embora. Eu fui pra Maringá. Mas, gente, foi assim, muito engraçado. E aí, quando eu fui embora pra Maringá, eu trabalhei em uma faculdade lá. Eu trabalhava com atendimento. E aí, depois eu virei assessora pedagógica. Caraca. Acabou que não tinha muito a ver com a nossa área, mas acabava Tinha que comunicação. tinha um pouco. A comunicação. E aí, depois do período da pandemia, aí eu saí da faculdade e aí eu fui trabalhar numa agência Em Maringá. em Maringá. Aí eu trabalhei numa agência bem legal, só que eles abriram a agência bem no meio da pandemia, sabe? Foi bem ali no auge, então não conseguiu. Muda muita coisa também, né? O E presencial aí eles não online. conseguiram manter a agência acabou fechando. Entendi. E aí, nesse meio período, eu tava muito tempo sem ver a minha avó. E aí eu falei, não, eu vou aproveitar que deu uma acalmada e eu vou pra Dourados. Aí eu vim pra Dourados. Chegando aqui em Dourados, teve a oportunidade de trabalhar em uma campanha política. Eu vim pra... Engraçado, eu vim pra passear. E aí, quando viram que eu Sempre estava... assim. Quando viram que eu estava aqui em Dourados, me chamaram e eu falei, marketing político sempre foi uma coisa que eu gostei. Isso que eu ia perguntar, porque é algo assim... Eu gosto. Que ou você gosta, ou você odeia. Aham. Fã ou Não, eu hater? sempre gostei muito de marketing político. Era uma das minhas disciplinas preferidas. Eu acho que se não a mais preferida. Aí eu falei, não, eu topo. E aí, eu falei, eu vou trabalhar e aí eu volto pra Maringá, né? Nunca mais voltou. Nunca mais E ela eu não voltei. volta, Eu voltei pra Maringá só pra buscar as minhas coisas. E é muito engraçado, porque quando eu falei que eu tava vindo pra Dourados pra passear, todas as minhas amigas, os meus amigos, eles assim, fizeram uma despedida. Eu, gente, eu vou voltar, não precisa disso. Aí Eles já não. sabiam, eles Eu tô avisaram. assim, até nunca mais. Eu tô sentindo que você não vai voltar. E aí, realmente, aí eu não voltei. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. E aí, a minha trajetória ali na prefeitura é uma trajetória que eu tenho muito carinho de olhar, sabe? Porque quando nós entramos, a equipe de comunicação entrou ali, era um matagal. Era tudo mato. Era tudo mato. Tinha Facebook, tinha Instagram, mas era tudo largado às traças. As pessoas... Era uma equipe, a equipe antiga, não e de jeito maneira falando mal dos profissionais que estavam, mas eles eram pessoas mais velhas. Sim. Uma galera mais velha e era uma equipe de comunicação formada apenas por jornalistas. Então era totalmente... Então, era totalmente diferente. Então, Diferente. sim, eles não usavam o Instagram e o Facebook como um canal de comunicação Sim. com a população. Era só release. E hoje em dia é bem diferente. Exato. E aí, a gente começamos a usar... Não, a gente precisa usar explorar isso, ainda mais no período que a gente estava, que foi o período da pandemia. E aí a gente começou. Aí começamos a estudar as linguagens, então a gente começamos a perceber que o que casava, o que dava certo no Instagram não dava certo no Facebook, então tinha que ser materiais diferentes, com linguagens diferentes. E aí foi quando a gente criou, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar
Mas a gente criou o Stage, que era um personagem que a gente colocou como uma capivarinha. E que deu um boom gigante. Acho que você comentou no dia da Sencom. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, hoje as pessoas sabem que podem procurar as mídias sociais da prefeitura que Sim, a gente... por conta disso. Que a gente vai responder. E aí foi um período muito, muito bom, assim, que a gente conseguiu se aproximar muito da população. E foi bom porque foi num período da vacinação. Sim, a comunicação também, ela ajuda nessa parte, E aí a gente né? ajudou muito. Então, assim, a gente abria caixinha de perguntas. A felicidade da galera era, assim, a gente abrir caixinha de perguntas. Se a gente não abria, o pessoal começava a mandar. Que legal, que interação legal. Eles começavam a mandar direct pra gente. Abre caixinha de pergunta. Aí a gente abria caixinhas de perguntas. Porque a gente entende também o público, né? Então aí a galera mandava as perguntas e a gente sempre usou muito do humor, e um humor ácido às vezes, pra dar uma descontraída, porque a gente tava passando por um momento bem difícil aqui em Sim, Dourados. com Daí certeza. foi naquele período que explodiu a Covid aqui, que a gente não tinha leito, a gente precisava acelerar a vacinação. E eles tinham o apoio desses canais, né, pra conseguir. Então, aí foi assim, um período muito importante. E aí, desde então, a gente consegue manter essa constância, ser mais ativos. Claro que a gente lançou outros produtos para conseguir conversar com a população, porque você acaba ficando muito maçante. Mas é muito engraçado, assim, que esse período foi um período muito bom. E é gostoso olhar e, tipo, falar, poxa... Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Tipo, hoje a gente acaba sendo referência. Igual nesse período que a gente começou, a gente foi referência para muitas prefeituras. Para muita gente. A gente saiu no Folha de São Paulo, as pessoas usaram a gente como case, do, tipo assim, a Prefeitura de Dourados está usando uma linguagem mais leve, mais bem-humorada, para trazer a população para tomar vacina. Então, a gente teve diversas... E assim, o que era mais legal é que as pessoas, elas começaram a se identificar muito com o estágio, sabe? E é engraçado você criar uma persona e as pessoas se identificarem. E eles queriam muito saber quem que era o estágio. Essa é a maior curiosidade, né? Saber quem é o personagem por quem trás. tá por trás. E eles ficavam o tempo todo, tipo assim, quem que é o estágio? Não, a gente vai tomar vacina, a gente quer tirar foto com o estágio. Vocês assim... Não sufoca o artista. E a gente assim, tipo assim... Não tá, né? Não tem porque como, no tipo, final era uma construção, era sim. todo mundo junto. Então, era muito engraçado, assim. E o pessoal me mandava assim, não, a gente vai mandar presente, mas daí você tem que me revelar quem que é o estágio. Juro, eram umas coisas assim que você ficava. Aí eles mandavam, não, eu descobri quem que é o estágio, é você e tal. E aí, no final, a gente acabou, tipo assim, não, é a Kelly, porque era eu que alimentava mais Sim. essa parte. Tipo assim, Você que tava mais à frente. teve muito material que... Muita coisa era uma construção de todo mundo, mas igual caixinha de perguntas, essas coisas mais ousadas, sempre foi eu que tomei a frente. Sim. E eu acho, assim, que na comunicação, além da gente ter essa criatividade, a gente precisa ter a liberdade. Porque não adianta nada você ter uma ideia genial. Se você não tem um lugar pra trabalhar Exato, e o seu chefe te barrar. Isso. Realmente. Assim, o meu chefe sempre deu muito essa liberdade, do tipo assim, vamos fazer. Se a gente errar, a gente volta a ver onde que a gente errou e acerta outra vez. Isso é muito legal, né? Então, Antes e assim, agora. eu acho que hoje é o que em alguns lugares tem essa falta desse feeling de... Porque, assim, qual que é a ideia de manter você aqui, eu falar pra vocês, tipo assim, a gente precisa criar uma campanha legal, criativa, e aí quando você vem com um negócio estratosférico pra mim, eu falo, não, e aí eu ficar com medo. Acho que não. Tipo, Gastou toda a sua criatividade ali e ficou por isso. Isso não funciona pra gente. O que funciona é a gente ir Trabalhar sem livremente. medo, sabe? Sim. Não ter medo de... Porque você precisa fazer pra você saber o que dá certo e o que não dá certo. Só testando pra saber.
Exato, é Com igual, certeza. assim, eu acho que eu até falei isso no dia da Sincom, eu vou falar porque você não tava, mas é uma coisa que, igual, como que vocês chegaram nisso de trabalhar com memes e vocês viram que dava certo em uma rede e na outra não? Testando, a gente fez um meme, colocamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sim. No Facebook e no Twitter, no Instagram e no Twitter, todo mundo adorou, todo mundo compartilhou. A gente tinha mais de 1.000 compartilhamentos. No Facebook, a Já galera não era acabou, porque a Que é galera outro público. é outro público e a galera não entendeu, tipo, o meme, sabe? Eu lembro até hoje, o meme que a gente fez era daquela guriazinha debochada que ela... Sim. sabe? Sim. E aí o povo começou Já assim, sei até qual é. como vocês estão usando uma imagem de uma criança? Tipo assim, Nada a como ver. você vai explicar pra uma É igual a galera gente que é um tentando entender o meme? público adolescente. Exato. Então, tipo assim, na nossa área a gente não pode ter medo. Com certeza. E assim, errou, vamos fazer de novo. Com certeza. E tentar consertar o erro. Fazer da crise uma oportunidade. Não existe isso de fugir, sabe? Eu acho que que testar. muitas empresas hoje pecam nisso. Então, só pra gente poder finalizar, a gente pode concluir que a publicidade realmente é um mundo bem instável e estável ao mesmo tempo, e que Exato. foi uma grande mudança, que a gente também acompanhou todas as suas experiências ali, a gente ficou de olho. Muitas experiências. Então, a gente agradece muito pela participação. Muito obrigada por estar aqui hoje. Com certeza apoia bastante o nosso projeto e o nosso canal, né? Então, Se tiver agora... oportunidade de vir de novo, a gente vai terminar os Isso papos. aí. Bom, gente, é isso. Finalizando o nosso outro episódio aqui. Então pode... Publicar.